Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Mariana, sou professora de informática e durante esse período complicado que a gente está vivendo de quarentena, eu vou vir aqui às vezes, tá? Dar dicas e mostrar coisas pra vocês, explicar algumas coisas pra vocês irem descobrindo e aguçando a curiosidade de vocês sobre esse incrível mundo fantástico dos computadores. Então, no vídeo de hoje, eu escolhi explicar um pouquinho pra vocês como funciona dentro do computador e por que às vezes a gente não consegue atualizar as coisas no computador, por que às vezes a gente tem que escolher um programa específico, né, uma versão específica de um programa, porque senão ele não funciona. E por que às vezes, por exemplo, não sei se já aconteceu com um de vocês, mas a gente vai ver que lançou uma versão nova do nosso Windows, né? Do Windows, que é o sistema operacional que faz todo o computador funcionar, que é a ligação entre um computador e a gente, que esse é o papel do sistema operacional, e às vezes o Windows atualiza. E aí a gente pega o nosso computador e leva para alguém, né, especializado nisso, fazer essa atualização pra gente. E aí, quando a gente chega lá, a gente é frustrado com a notícia de que o nosso computador não pode suportar esse Windows. Então, a gente fica sem entender, porque toda vez que a gente atualiza um aplicativo no nosso celular, é para ter mais recursos, é para ter melhorias. Então, a gente quer atualizar o sistema operacional no nosso computador pelo mesmo motivo. Porém, a gente tem que entender que o celular e o computador, eles funcionam de uma forma um pouco diferente. Então, no computador a gente também atualizando tem melhorias e tudo mais. Só que é muito mais fácil um aplicativo funcionar no celular do que atualizar um aplicativo no computador. Porque às vezes o seu computador ele não tem as peças necessárias para fazer essa atualização rodar bem. Então eu vou explicar para vocês hoje quais são essas peças necessárias para fazer tudo funcionar e qual é a diferença. Quais peças eu preciso para funcionar o Windows 7 e o Windows 10, que atualmente, né, agora o Windows 7 ele foi descontinuado para atualização, mas ele foi um excelente Windows e quem tem ainda pode usar, ele funciona muito bem. E atualmente a versão mais recente de Windows da Microsoft, que é a empresa que distribui o Windows, é o Windows 10. Então eu vou falar um pouquinho de quais são os recursos, quais são as peças necessárias no computador de vocês para fazer isso e vou mostrar como vocês veem isso no computador. Além de falar um pouquinho sobre 3 peças fundamentais na utilização do computador. Essas peças, né, que a gente tem dentro do computador, elas são chamadas de hardware. Então eu vou mostrar para vocês quais são os 3 hardwares mais importantes quando a gente está falando de funcionamento de sistema operacional, que são eles o HD, o processador e a memória RAM. Então agora eu vou trazer vocês para dentro do meu computador para vocês verem essas peças, tá? E vou falar um pouquinho onde vocês procuram e o que muda de um Windows para o outro, tá bom? Então, vamos lá. Agora que eu trouxe vocês aqui para dentro do computador, vamos falar um pouquinho sobre cada um dos hardwares que eu falei com vocês, que no total são 3. Esse primeiro aqui que eu tô mostrando para vocês é o HD, esse aqui é o processador e esse aqui é a memória RAM. Vamos começar aqui pelo HD, certo? O HD, ele é como se fosse um pedacinho do nosso cérebro responsável pela nossa memória de longo prazo. O nosso cérebro, ele é dividido em 2 partes, né? Muitas mais partes, mas comparando aqui com a memória. Quando a gente fala de memória, o nosso cérebro ele é dividido entre a nossa memória de longo prazo e a nossa memória de curto prazo. Então, o HD, ele corresponde à nossa memória de longo prazo. Ou seja, se me perguntarem assim, Mariana, como foi o seu aniversário de 15 anos? Eu vou lembrar, porque esse dado ficou armazenado na minha memória de longo prazo. Então, tá lá. Talvez daqui a um tempo eu vá esquecer, porque a minha memória é bem ruim. Mas, nesse momento, tá armazenado na minha memória de longo prazo, então eu vou conseguir lembrar disso. E é isso que acontece com o HD. O HD pega aqueles arquivos, aqueles documentos que a gente quer guardar por muito tempo e salva ele
aí. Então, a gente pode ter pastas, dentro dessas pastas a gente pode ter outras pastas e arquivos dentro dessa pasta, que sempre que a gente salvar, quando a gente bota lá, salvar como, escolhe um lugarzinho dentro do nosso computador para salvar, fica armazenado no nosso HD. Hoje em dia também existe um outro tipo de armazenamento, que é o SSD, mas aí outro dia a gente conversa sobre isso, certo? Agora que a gente entendeu um pouquinho sobre o HD, esse HD, ele tem tamanhos, ou seja, eu posso ter um HD que guarda muita coisa, ou eu posso ter um HD que guarda pouca coisa, que é o caso do meu cérebro. Meu cérebro, ele guarda pouca coisa. Ou seja, se eu fosse comparar ele com HD, ele seria, vamos dizer, um HD de baixo armazenamento. Por quê? Porque ele não consegue guardar muitas coisas. Então, a gente tem HD de 500 GB, a gente tem HD de 1 TB, HD de 2 TB e assim por diante. O meu cérebro seria, por exemplo, um HD de 100 GB, que é bem pouquinho mesmo. Então, agora vamos entender o nosso outro hardware, que é o processador, certo? Aqui eu tenho uma foto do processador, que é esse quadradinho aí, certo? E o processador, ele é a parte do nosso cérebro responsável pelo nosso raciocínio e nossa agilidade para responder as coisas. Então, o que acontece, né? Quando eu tenho um processador de alta qualidade, eu tenho um processador muito rápido. Ou seja, você me pergunta, eu já te respondo. E essa troca é sempre muito rápida. Então, quanto melhor o processador, melhor são os softwares que eu posso ter dentro do meu computador. Então, o processador ele é uma parte muito fundamental do computador, porque todas as respostas que eu vou ter e conteúdos e o meu sistema operacional vai ficar sempre, tudo passa pelo processador. Então, é muito importante a gente ter um processador bom, né? Atualmente, a gente tem um processador que ele lê a 32 bits, a 64 bits e a gente já tem o que lê a 1 GHz, né? Que é bastante coisa. Então, essa divisão de bits, né? De 32, de 64 e de 1 GHz varia de acordo com a nossa memória RAM, né? Que é a próxima etapa que a gente vai conversar. O processador, ele tá ligado, né, muito conectadozinho com a memória RAM, porque a memória RAM, que é essa peça aqui, ela é a responsável pela nossa abertura e fechamento das coisas, para a gente ter muita coisa aberta e todas essas coisas abertas estarem funcionando, é a nossa memória RAM que faz isso. Então, como eu falei, o processador é a nossa agilidade e a nossa memória RAM é a quantidade de coisas que a gente pode ter. E essa memória RAM, ela é a nossa memória de curto prazo. Ou seja, quando eu desligo o computador, quando eu vou dormir, eu desligo tudo e só fica armazenado coisas importantes, coisas que eu pedi para salvar. E aí, essas coisas importantes que eu pedi para salvar ficam aqui no HD. As coisas que eu podia esquecer ficaram aqui na memória RAM. Então, quando eu desligo o computador, a minha memória RAM zero. Agora, para vocês entenderem um pouquinho melhor isso, vamos entender por que o processador está diretamente ligado com a memória RAM. Quando eu tenho um processador de 32 bits, ele faz a leitura de processos de 32 bits. Então, eu posso ler as coisas nesse tempo de 32 bits. Bits é uma unidade de medida do computador, tá? Então, quando eu tenho um processador que ele lê em 32 bits, ele só aguenta uma memória RAM de até 4 GB, né? Então, se a minha memória for superior a isso, ele não vai reconhecer. Ah, Mariana, mas se é maior, eu posso ter um menor e ter um melhor aproveitamento? Não. Por quê? Porque como ele é só 32 bits, o funcionamento dele é mais devagar. Então, se eu tiver alguma coisa muito rápida, ele vai bugar, ele não vai funcionar. Então, não é uma coisa muito boa. Quando eu tenho um processador, né, de 64 bits ou superior, como o de 1 GHz, existe
melhores processadores ainda, a gente tem uma leitura de 128 GB ou mais. Então, olha só a mudança que eu tive, né? Eu posso ler muito mais, eu posso ter muito mais coisa em funcionamento e ele vai aceitar que a minha memória RAM seja algo muito maior. Então, o processador, ele é realmente fundamental nessa história toda, certo? Agora que a gente já entendeu um pouquinho do HD, da memória RAM e do processador, a gente precisa entender que o Windows, ele tem duas versões, tá? Ele tem o Windows 32 bits, ou seja, o Windows destinado para computadores de 32 bits, e a gente tem o Windows destinado para computadores de 64 bits, que é o Windows 64. Então agora, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para saber qual é o nosso Windows, qual é a capacidade do nosso processador e tudo mais. Então, vamos lá. Agora que eu estou aqui na nossa área de trabalho, eu vou mostrar para vocês como vocês podem ver o Windows de vocês, tá? Existe uma parte no computador que ela se chama painel de controle. Então, vamos lá no painel de controle. A gente abre o menu iniciar. O menu iniciar, independentemente se você tem um Windows XP, se você tem um Windows 7, se você tem um Windows 8, se você tem um Windows 10, tá? Ele sempre fica no canto esquerdo da sua tela. Esse quadradinho aqui, ó. Então, você pode clicar nele, ou então você pode apertar a tecla que tem esse símbolo no seu computador. Sempre no teclado tem uma tecla com esse símbolo, a não ser que você tenha um computador da Apple, que aí não vai ter esse símbolo, porque é um outro sistema operacional que é usado. Então, você pode, se você apertar esse botãozinho, também funciona. Quando você abre aqui, você pode direto digitar painel de controle. Se você tiver o Windows 7, vai ter um campinho para você digitar. Vai ter um campinho escrito assim, ó, todos os programas. E aí você clica ali e digita painel de controle, que você também vai encontrar. Achando o painel de controle, você vai apertar Enter, né, ou clicar em cima, e aí ele vai abrir essa página. A sua página, ela pode abrir assim, dessa maneira, ou ela pode abrir assim, dessa maneira. Depende da configuração que você fez. Se ela abrir desse jeito aqui que eu coloquei, você vai clicar em Sistemas de Segurança e na palavrinha Sistema. E aí, ele vai abrir todos os dados aqui do seu computador que eu já vou explicar para vocês. Se ele abrir daquele outro jeito aqui, em ícones grandes, é só você direto procurar a palavrinha Sistema. E aí, vai abrir exatamente a mesma página, certo? Dito isso, vamos aqui entender o que está escrito aqui. Aqui em cima, onde está exibir informações básicas sobre o computador, tem aqui a opção edição do Windows. Ou seja, aqui está escrito o Windows que veio de fábrica, o Windows que você tem a licença, né? E aqui no meu caso é o Windows 10 Home Single Language, tá? Esse é o nome da versão que eu tenho no meu computador. Aqui embaixo, na área de sistema, aqui, ó, a gente tem o processador, ou seja, o modelo do processador, o que o meu processador aguenta, qual a frequência do meu processador. Então, o meu processador, ele é um Intel Celeron CPU 4205U de 1.8 GHz. 1.80, né? Falei errado, desculpa. 1.80 GHz. Aqui tem a minha memória RAM instalada, que é de 4 GB. E aqui o tipo do meu sistema operacional. Ou seja, se eu tenho um Windows 32, que eu falei com vocês, ou se eu tenho um Windows 64. Qual é a importância agora da gente saber se o nosso Windows é 32 ou 64, tá? O Windows 32, ele vai rodar programas de 32 bits e eu vou usar ele quando a minha memória RAM, ela é até 3 GB. Se eu tenho uma memória RAM de 1 a 3 GB, eu vou sempre usar o Windows de 32, porque é o Windows que essa minha memória RAM vai suportar. Agora, se eu tenho uma memória RAM de 3 GB para cima, eu já posso usar o Windows 64, tá? Ah, Mariana, mas lá atrás você falou que a gente
podia usar o processador, né, de 32 bits, ele aguentava até 4 GB. Ele aguenta até 4 GB. Porém, qual é o problema, tá? Quando você usa o seu computador no máximo que ele aguenta, é a mesma coisa que você estiver carregando uma sacola fazendo o máximo de esforço possível. Você pode andar em uma velocidade, porém você não vai conseguir andar na melhor velocidade possível, porque você está se preocupando em fazer força para segurar as coisas. Então, é exatamente isso que acontece. Quando eu uso um sistema operacional, né, no limite que ele aguenta, lá em cima, ele não vai funcionar tão bem. Então, quando eu tenho de 4 para cima, eu coloco o de 64 bits, que ele vai funcionar uma maravilha. Então, feito isso, agora a gente tem que, mesmo a gente sabendo, né, que o nosso sistema operacional que está aqui é o de 64, a gente pode ter a curiosidade de saber se o nosso processador é de 64. Porque vai que alguém instalou para mim um Windows 32, né? E o meu processador é 64 e eu posso ter um Windows melhor. Aqui, como a gente vai fazer isso para descobrir, né? Aqui onde está escrito processador, a gente tem o nome do processador. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pesquisar esse processador. Então, a gente abre aqui o nosso navegador. Vamos esperar um pouquinho. E quando a gente abrir o nosso processador, a gente vai pesquisar o nome da marca que produz o processador, que se chama Intel, tá? Ele vai abrir aqui, ó. Quando ele abrir, eu vou digitar aqui Intel e vou dar Enter. Ele vai aparecer aqui, ó, várias opções. Vou clicar aqui na primeira, que é o site da Intel. E no site da Intel, eu posso pesquisar o nome do meu processador e ver todas as características do meu processador. Então, eu venho aqui, ó, na aba Produtos. Nem aqui não, ó. Desculpa. Eu venho aqui na lupinha e procuro o nome do meu processador, que é o Celeron 4205U. Já até apareceu aqui, ó. E aí eu vou clicar nele, certo? Ele vai procurar o que eu estou procurando. Feito isso, eu vou clicar aqui no que é compatível, ó, 1.80 GHz, que é esse é o meu. E aqui eu vou procurar as especificações. Aqui vão ter todas as coisas que vocês precisam saber sobre o processador, vai estar aqui. Aí é só vocês descerem, procurarem aqui, desce um pouquinho mais. Aqui, no conjunto Tecnologias Avançadas, no item Conjunto de Instruções, vai estar 64-bit, que significa que o meu processador, ele roda 64 bits, certo? Se aqui tiver 32 bits, ele roda em 32 bits. Então, é muito fácil descobrir se o seu computador, ele aguenta o Windows 64 ou o Windows 32. Só depende mesmo do seu processador. Uma outra coisa, também, que não adianta muito, é você ter um processador de 64 bits e uma memória RAM, por exemplo, de 2 GB. Se isso acontecer, você não vai conseguir ter o Windows 64 bits. Então, precisa um pouquinho de atenção nessa parte, tá? Você precisa ter esse número aqui da memória RAM compatível com o que o Windows aguenta. Então, vamos aos números, tá? Se você quiser um Windows 7, se você tiver o Windows 7 e o Windows 7 ele for, né, 32, para você ter um Windows 7 de 32 bits, você precisa só ter uma memória RAM de 1 GB e ter no seu HD 16 GB disponível para usar, tá bom? O Windows 7 ele funciona em 32 bits, em processadores, né, de 32 bits, de 64 bits e de 1 GHz. Ele é bem abrangente nessa parte. Agora, se você quiser o Windows 7, né, de 64 bits, você precisa ter uma memória RAM de 2 GB, tá? E 20 GB disponível no seu HD, pro de 64. Além de ter um desses processadores, né?
32, 64 e o GHz, que na maioria das vezes você vai conseguir ter. Agora, que vem a diferença. Para ter esse Windows aqui que é igual ao meu, o Windows 10, você precisa ter um processador de 1 GHz ou mais. Se você tiver um processador pequenininho, né, você não vai conseguir. E os processadores de 1 GHz, eles funcionam em 64 bits, que é o caso do meu processador. Então, você precisa ter um processador que ele faça a leitura de 1 GHz ou mais. E aí, por que mesmo o Windows 10 só rodando num processador superior, ele ainda assim tem a versão 32 bits, desculpa. Porque tem a memória RAM. Então, o que acontece? Com esse lance da memória RAM, se eu tiver uma memória RAM inferior ao mínimo, né, para rodar em 64, que são 2 GB, ele não adianta ter um processador bom e a memória RAM está lá embaixo. Então, se eu tiver, por exemplo, um processador muito legal e uma memória RAM de 1 GB só, eu vou ter que usar o Windows 10 32 bits. Mas, se eu tiver uma memória RAM acima de 2 GB, acima ou igual a 2 GB, eu posso usar o Windows 10 64, certo? E os espaços no HD, tanto para o Windows 10 7, para o Windows 10 e para o Windows 7, 32 tem que ser 16 GB livre. Se não, se você quiser o Windows 7 64 ou o Windows 10 64, você precisa ter 20 GB. Os números continuam mesmo. Então, parem tudo que vocês estão fazendo agora, peguem o computador de vocês, entrem lá no painel de controle, procurem aqui o processador de vocês, pesquisa o modelo lá no site da Intel e me manda se o processador de vocês, qual é o nome do processador de vocês, se o processador de vocês é 64 ou 32. Eu vou adorar saber e vou adorar ver vocês conseguindo fazer isso, certo? Então, aqui no computador é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dia eu volto com mais uma dica, certo?